Isaías começa clamando, e essa expressão é maravilhosa. Noutra tradução está dizendo: ah, se rompesses os céus e descesses. O que Isaías está dizendo? Deus, rompe o céu, rasga o céu e desce. E nesse texto a gente vê que Isaías estava plenamente consciente de que nenhum poder da terra e nenhum recurso dos homens poderia trazer solução para o seu povo, a não ser uma intervenção de Deus. Ele estava consciente que se não fosse a presença de Deus naquele momento, e se não fosse uma intervenção dos céus, nada aconteceria. E essa é a maior necessidade que temos hoje, uma intervenção dos céus. Vejam, a gente não pode apenas se contentar com templos bonitos, a gente não pode apenas se contentar com pessoas influentes dentro da igreja. Você sabe, só a presença poderosa de Deus pode nos levantar para uma vida que agrada a Deus. Só a presença de Deus pode preencher a fome espiritual do mundo. Só a presença de Deus pode trazer um avivamento. Uma das marcas das igrejas que mais crescem é a espiritualidade contagiante. Nós precisamos ter uma espiritualidade contagiante. A gente precisa de uma visitação extraordinária de Deus em nossa vida. Nós precisamos de uma visitação extraordinária de Deus na nossa família. Nós precisamos de uma visitação extraordinária de Deus na nossa igreja, na nossa nação. E eu queria destacar aqui algumas verdades nesse texto de Isaías, para que a gente pudesse hoje nos alimentar da palavra. Porque a Bíblia diz que a palavra ela é uma semente boa. E quando ela encontra uma terra boa, que é um coração como o meu e o seu, e ela é plantada, ela produz frutos. Eu queria ministrar que essa palavra possa encontrar uma terra boa no seu coração e que ela possa dar muitos frutos e transformar a sua vida em nome de Jesus. Primeiro ponto que eu queria destacar é que o clamor de Isaías pela presença de Deus mostra que Deus ouve clamor de corações sedentos por Ele. Isaías não fez um pedido qualquer. O texto diz assim: ah, se fendestes os céus e descestes. Está vendo esse é alguma coisa mais do que oração. Isaías estava dizendo, ele estava mesmo ansioso para que Deus descesse. A igreja do século 21, irmãos, tem sede de muitas coisas, mas uma grande parte das pessoas estão apáticas pelas coisas de Deus. Eu vejo muita gente que era frio, hoje se tornou morno, e alguns, aliás, vou repetir, eu vejo muita gente que era quente, se tornou morno. Por quê? Muitos têm substituído o Deus das bênçãos pelas bênçãos de Deus. Muitos, têm substituído o Criador pela criatura. Muitas pessoas têm substituído o doador pela dádiva. É o humanismo que tem entrado dentro do coração das pessoas, como se o homem fosse o centro e Deus fosse obrigado a satisfazer as nossas vontades. Na minha oração aqui eu disse, Deus diz que vai satisfazer e vai as nossas necessidades. Ele não está dizendo que vai satisfazer as nossas vontades, porque nem sempre a nossa vontade é a vontade de Deus. Nós temos construído a nossa própria torre de Babel. Nós temos tido uma sociedade que tem fome por dinheiro. Não é errado você querer dinheiro, o problema é quando a gente coloca o dinheiro na frente de Deus. Nós temos tido uma sociedade que tem fome por fama. Todo mundo quer ser famoso. Quantos seguidores você tem? Quantos likes você teve? Você é youtuber agora? Você é famoso? As pessoas têm corrido atrás disso. Não é errado até você ser famoso se a sua fama levar as pessoas para próxima de Deus. O problema é que nós temos substituído Deus por isso. Nós temos visto pessoas com fome de poder, com fome de influência. Mas o avivamento na igreja e na sociedade é a nossa maior necessidade. Deus está procurando pessoas que têm fome por Ele. Deus está procurando uma igreja que valoriza Ele. E o avivamento só acontece quando os céus se fendem e Deus desce com a sua presença manifesta. É o que o texto diz aqui. Isaías diz, se rompestes os céus e descesses. A gente aprende aqui que o avivamento acontece quando a igreja anseia por Deus, como alguém que está com muita sede e anseia por água. Eu não sei se você já passou por momentos assim que teve muita sede e você estava querendo muita água, porque quando você não está com sede, a água não tem muito gosto, mas quando você está com sede, a água é a coisa mais saborosa que existe. Eu me acostumei a tomar pelo menos 2 litros de água por dia, porque tem que ter, a gente precisa disso.
Tem hora que eu tomo água que eu não estou nem com vontade, mas eu me acostumei a ter uma rotina de tomar água. Mas é diferente quando você está lá na praia, por exemplo, e você está lá amanhã todo, o sol na sua cabeça, e você está suando, e de repente você tem sede. Irmãos, o copo de água torna um valor e um sabor diferente. Deus quer pessoas que tenham sede por Ele. O avivamento acontece quando a igreja anseia por Deus. Eu oro para que Deus desperte o nosso coração com uma sede por Ele. Eu oro para que Deus nos acorde do sono. Eu queria dizer, igreja de Jesus, é tempo de buscar ao Senhor. Igreja de Jesus, é tempo de nos voltarmos para Deus de todo o coração. Nós precisamos fazer nossa oração como Isaías. Se fendesses os céus e descesses. Isaías está dizendo, rasga os céus e desce, Senhor. Nós precisamos que Deus desça sobre a nossa nação. Segundo ponto que me chama a atenção, que o clamor de Isaías foi um clamor pela presença de Deus. E a presença de Deus tem o propósito de nos encher do Espírito Santo. A segunda maior bênção que a gente pode alcançar, a primeira é a gente ter salvação em Jesus. A segunda é a unção de Deus, que vem através do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. O profeta Isaías clama pela presença de Deus, porque ele tem consciência da necessidade, de que nós precisamos da presença de Deus. O versículo 2, Isaías diz assim, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, desce. Vou repetir, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, desce, Senhor. Ele está dizendo, vem, Senhor. Quando o Espírito Santo desceu no Pentecoste, a Bíblia diz que ele pousou sobre cada um deles como línguas de fogo. A gente precisa urgentemente clamar a Deus para que os céus sejam abertos, para que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, porque só uma pessoa cheia do Espírito Santo vai deixar de ter uma vida insignificante. Só uma pessoa cheia do Espírito Santo vai ter ousadia para poder fazer o melhor para Deus. Só uma pessoa cheia do Espírito Santo vai sair do politicamente correto e tomar uma postura em direção a Deus. Você sabe uma coisa, irmãos? Vocês que me conhecem há um tempo, eu não sou politicamente correto, eu sempre andei na contramão. Tem pastor que tem medo de crítica e não se manifesta em várias áreas. Ele diz, não, irmão, eu estou aqui tranquilo. Eu não sou esse, nunca serei, nunca. Eu tenho lado. E outra coisa, eu nunca mudei de lado. Sempre fui coerente naquilo que eu pensei. Eu digo uma coisa para vocês, o Brasil só vai ser transformado quando nós tivermos no poder pessoas que temem a Deus. Se não for gente que teme a Deus, irmãos, é catástrofe na certa. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos urgentemente clamar a Deus. A gente precisa de que os nossos líderes sejam cheios do Espírito Santo, e eu oro todo dia por isso. Nós precisamos, ó Deus, que o Espírito Santo venha nos aquecer, que o Espírito venha nos despertar para uma vida de intimidade com Ele. Só quer ter intimidade com Deus quem está cheio de unção. Só se importa com a presença de Deus quem está cheio do Espírito Santo. Não basta fazer a obra de Deus, é preciso fazer a obra de Deus com entusiasmo. Não basta frequentar a igreja, é preciso ter o coração apaixonado por Deus todos os dias. Não basta apenas honrar a Deus com os lábios, é preciso que o nosso coração esteja totalmente voltado para Deus. Sabe o que eu sinto? Que falta mais intensidade. Eu sinto que falta mais paixão na nossa adoração. Eu sinto que falta mais intensidade nas nossas orações. Você quer ver Deus agindo, você tem até que mudar a sua forma de orar. Sabe aquela oração convencional? Irmão, ore de qualquer jeito, tá bom? Mesmo que seja convencional, não tem problema. Mas se você quer Deus vir, a sua oração tem que mudar, o tom da sua oração tem que mudar. Você vê a oração de Isaías, não foi uma oração comum. Ele disse, se fendestes os céus e descestes. Foi uma oração intensa. Nós precisamos sair do natural para buscar o sobrenatural de Deus. A gente precisa que Deus fenda os céus. A gente precisa que Deus desça para nos despertar. Eu oro para que o Brasil seja varrido por um grande avivamento. E que esse avivamento comece em mim, comece em você e se espalhe para a sua família, espalhe pela nossa cidade, que chegue aos 4 cantos desse país. Irmãos, nós precisamos de um avivamento. Precisamos de pessoas que estejam com muita fome e sede por Deus.
Terceiro ponto é que quando a gente vê Isaías clamando pela presença de Deus, a gente vê que o propósito de Isaías é a glória de Deus, não é a glória dele. Isaías ora para que os céus se fendam, Isaías clama pela presença de Deus, não apenas para que o povo seja despertado, é importante que o povo seja despertado, mas também para que as nações reconheçam a glória de Deus e temam o seu nome. Isaías disse: Senhor, além de o Senhor impactar o teu povo, que as nações reconheçam a tua glória e temam o teu nome. É o que diz o versículo 2, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, desce, vírgula, para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações temam ao Senhor. Olha o que ele está dizendo. Nós precisamos orar assim: Deus, eu quero ser cheio, para que a tua glória se manifeste na terra. Eu quero ser cheio de ti, Senhor, para que as pessoas possam temer o teu nome. Nós queremos ser cheios de ti, porque nós queremos ver o teu nome engrandecido. Sabe o que é avivamento, gente? É fome pela glória de Deus. Avivamento é fome para que Deus apareça. Gabi cantou aqui junto com a Fernanda, que ele cresça, que eu diminua. Isso é avivamento. A gente diminui para que ele cresça, a gente se humilha para que ele seja exaltado. Avivamento é fome por conversão. Avivamento é fome para que Deus seja honrado. Avivamento é fome para que Deus seja engrandecido. Avivamento é fome para que Deus seja exaltado. Seja exaltado através de mim, Senhor. Seja adorado através de mim. Que o teu nome seja engrandecido na terra e que eu seja uma chamazinha para que a tua glória possa invadir o coração das pessoas. Porque quando Deus fende os céus e desce para inflamar a igreja, a glória de Deus se manifesta entre as nações, o nome dele é glorificado. Quando você for cheio do Espírito Santo, tudo que você vai mais querer é que o nome dele seja glorificado. Quando você for cheio do Espírito Santo, tudo que você vai querer é que a sua família se converta. Quando você for cheio do Espírito Santo, você vai parar de pensar nessas coisinhas pequenas aqui que te deixam chateadas. Você vai pensar nas coisas do céu, você vai tirar os olhos da terra e vai começar a olhar para o céu. É o que nós estamos precisando. O problema é que muitas vezes a igreja abandona o primeiro amor. O mundo muitas vezes começa a ter mais influência na gente. E quando a igreja perde o primeiro amor, o mundo se insurge contra Deus para zombar seu nome. E é o que nós temos visto. Irmãos, é um absurdo. A gente precisa comentar. Toda vez que tem parada gay, eles fazem questão de afrontar o nome do Senhor. Toda vez que tem carnaval, eles fazem questão de afrontar o nome do Senhor. O que está por trás disso, irmãos, é um levante contra a glória de Deus, é um levante contra o cristianismo. No carnaval tinha lá um Jesus lá crucificado, na parada gay tinha uma lá transexual, imitando lá que fosse Jesus. Irmãos, o nome de Jesus tem sido vilipendiado. Nós temos, irmãos, como igreja, de nos levantar. Você fala assim: não, Deus não precisa que eu me levante. Meu irmão, Deus usa a igreja, somos nós que precisamos balizar a sociedade, somos nós que precisamos pôr um limite na sociedade. E não é na força, nem por violência, mas quando a glória de Deus está sobre a sociedade, até os inimigos de Deus temem o nome dEle. Quando a glória de Deus está sobre a sociedade, até os inimigos do cristianismo têm respeito pelo Cristo que nós cremos. Quando a glória de Deus está sobre a sociedade, nós vemos Deus agindo. É tempo da gente clamar pela visitação de Deus, para que Ele possa fender os céus e descer. É como a gente tem dito: rasga os céus e desce. Isaías estava dizendo isso: Senhor, o Senhor precisa descer. Irmãos, nós estamos enfrentando uma situação no nosso país que Deus precisa rasgar os céus e descer. E você sabe quando é que Ele vai fazer isso? Quando o povo dEle se humilhar, orar e buscar a face dEle, e se converter dos seus maus caminhos. Eu tenho visto alguns vídeos, irmãos, e eu acho que isso precisa aumentar, de pessoas se ajoelhando na rua, confessando os pecados e se humilhando na presença de Deus. A gente precisa multiplicar isso por essa nação. A gente precisa de pessoas se ajoelhando dentro da sua casa e clamando a Deus por misericórdia, para que toda a raiz de iniquidade seja arrancada. É tempo da gente clamar pela visitação de Deus, para que Ele possa rasgar o céu e fender. Deus está esperando que a gente clame. O texto que a gente usa aqui, Semana do Clamor, começa no próximo domingo, dia 12. Qual é o tema da nossa Semana do Clamor? Jeremias 33, 3. O que diz Jeremias 33, 3? Clama a mim e responder-te-ei.
e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então Deus está dizendo, clama a mim, eu vou responder. Clama a mim, eu vou anunciar coisas grandes. Ele está dizendo, a sua fome por mim tem que ser maior do que a sua fome por dinheiro. A sua fome por mim tem que ser maior do que a sua fome por fama. A sua fome por mim tem que ser maior do que a sua fome por conforto. A sua fome por mim tem que ser maior do que a sua fome por outras coisas. Deus quer intervir no mundo, Deus quer intervir no Brasil, e quem sabe, irmãos, se esse vírus veio para que a igreja se volte para Deus, então já está surtindo efeito. Se esse vírus veio para que as pessoas possam entender que sem Deus nós não somos nada, então já está valendo a pena. Mas uma coisa eu sei, a solução está na igreja, a solução está no nosso meio. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E o texto continua dizendo, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você acredita que a oração de Isaías foi de todo o coração? Ah, se fendeste os céus e descestes. Não é diferente daquela oração que a gente faz assim, como se fosse aquela oração diária. Não estou dizendo que você não faz, tá, gente? Mas tem gente que já virou uma decorebazinha, né? Não, já virou quase uma reza, né? Aquela oração que você faz, Senhor, eu estou na tua presença, que o Senhor, no nome de Jesus, amém. Você fala tão rápido, porque você já está acostumado a repetir até as mesmas palavras. Fica parecendo até a oração do Pai Nosso, a sua oração do Pai Nosso. Ó Deus, estou na tua presença, amém. Irmãos, Deus está querendo mais espontaneidade. Aqui Isaías, ele quebrou o normal. Ele não usou jargões, né? Porque cada um de nós temos uma forma de orar, e devemos orar, tá, gente? Mesmo que for assim, ora, pelo amor de Deus, continua orando, porque depois você vai começar a orar diferente. Mas a oração de Isaías foi além. Ele disse, se fendeste os céus e descesses. O que Isaías está dizendo? Se o Senhor rasgasse os céus e descesse. Isso é paixão, gente. É por isso que a Bíblia diz, amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Quer dizer, Deus não quer apenas ser amado, Ele quer ser amado de todo o coração. Deus não quer apenas ser amado, Ele quer intensidade no amor, Ele quer paixão no amor. Você se lembra dos milagres na Bíblia? Alguém foi além. Eu gosto muito de citar Bartimeu, aquele cego que estava à beira do caminho. Quando é que Jesus parou e curou ele? Quando percebeu intensidade, aquele cego começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo mandava ele calar a boca, e ele gritava mais alto, e o povo mandava ele calar a boca, alguém batia nele, ele gritava mais alto, e a Bíblia diz que Jesus parou. Eu posso dizer uma coisa, a nossa intensidade vai chamar a atenção dos céus, a nossa intensidade vai fazer com que Deus desça, mas é hora da igreja sair do comodismo, é hora da gente tomar uma posição. Você se lembra daquela mulher, aquele exemplo talvez seja o mais assim da Bíblia, aquela mulher que tinha uma filha endemoniada e ela foi atrás de Jesus, dizendo, Senhor, minha filha está endemoniada em casa, o Senhor pode curar minha filha, e a Bíblia diz que ela foi rejeitada pelos discípulos, os discípulos falaram, vai embora mulher chata, você fica aqui perseguindo o mestre. O próprio Jesus também deu uma patada nela, falou, vai embora, eu vim para o meu povo, não foi para você não, né? Aquela mulher foi rejeitada, mas irmãos, a intensidade dela fez Jesus mudar de ideia. Não é que Jesus mudou de ideia, Jesus queria ver até que ponto aquela mulher realmente queria. Quando aquela mulher rompeu a barreira e ela se ajoelhou diante do Senhor e disse, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas da mesa do seu Senhor. Jesus parou tudo e falou, não, essa mulher agora foi demais. Eu acho que Jesus olhou e falou, não é? Ela falou isso mesmo? Jesus disse, ela quer de verdade. E ela disse, filha, pode voltar, sua filha já está curada. Eu nunca vi nem em Israel uma fé como a dessa mulher. Eu queria declarar, é esse tipo de fé e de atitude que vai atrair o favor de Deus. É esse tipo de fé e atitude que vai atrair o mover de Deus na nossa vida. Porque o que atrai um avivamento não é uma boa pregação, o que atrai um avivamento não é um bom louvor, mas o que atrai o avivamento é a quantidade de fome por Deus reunida no lugar.
O que atrai um avivamento é a nossa vontade de verdade em querer Deus. Vocês lembram quando o povo de Israel estava no Egito? E depois de 430 anos, a Bíblia fala que eles já desesperados, sofrendo a escravidão do Egito, eles clamaram ao Senhor. E Deus ouviu e providenciou um libertador. Nós, como brasileiros, precisamos clamar ao Senhor, porque Deus vai nos ouvir. Ele já está nos ouvindo em nome de Jesus. Eu quero estar entre os intensos, eu quero estar entre os que vão além, eu não quero estar entre os mais ou menos. A Bíblia diz que o morno, ele vai vomitar da minha boca. Meu irmão, não se permita ser morno, não se permita ser morno, tenha lado, não se permita ser morno, não caia no politicamente correto, seja um agente do Senhor, mas não precisa de agente secreto. Lá onde você trabalha, as pessoas precisam saber que você é intenso com Deus. Lá onde você estuda, as pessoas precisam saber que existe um servo de Deus ali. Onde nós andamos, irmãos, nós precisamos fazer barulho. Nós precisamos mostrar para esse mundo que há um Deus e que há pessoas que servem esse Deus e nós somos essas pessoas. Você sabia que existem momentos em que as circunstâncias partem o nosso coração? Eu sei que isso faz parte da vida, mas a gente deve aprender a permitir que essas circunstâncias, por exemplo, nós estamos vivendo a crise do coronavírus, a gente precisa permitir que essa crise provoque quebrantamento em nossos corações, porque há um coração quebrantado e contrito não despreza o Senhor. Eu aprendi uma coisa: se a gente quer atrair a presença de Deus, o quebrantamento é o seu perfume predileto. Quando Deus vê alguém com o coração quebrantado e contrito, Ele vem. Quando Deus vê alguém intenso, Ele vem. As circunstâncias difíceis que a gente passa na vida criam um quebrantamento e Deus corre em direção ao quebrantamento. Há um coração quebrantado e contrito, não despreza o Senhor. Eu queria declarar a você que está me assistindo, né? Você que está no YouTube, nós estamos gravando também para o YouTube e estamos transmitindo ao vivo também, tanto no Facebook como no YouTube, como também no Instagram. Estamos usando as redes sociais para poder levar o Evangelho de Jesus mais longe. Eu queria dizer, mostre a Deus o quanto você o quer. Permita que a presença de Deus abra uma nova porta para você. Você precisa querer Deus mais do que as outras coisas, você precisa querer Deus mais do que o dinheiro, mais do que a fama, mais do que o poder, mais do que o conforto. Você precisa querer a Deus mais do que o carro que você está procurando comprar. Não é errado você buscar as outras coisas, mas Ele precisa ser o primeiro. Nosso coração tem que estar aquecido por Ele. Deus não vem simplesmente porque os problemas aparecem, mas Deus vem quando você o quer de verdade. Todas as vezes que Deus encontra alguém que quer Ele de verdade, Ele vem. Eu queria dizer, vem Senhor Jesus. Todas as vezes que Deus encontra alguém com o coração quebrantado, Ele vem. O que atrai a presença de Deus é um coração quebrantado e contrito. A Bíblia diz, há um coração quebrantado e contrito, não despreza o Senhor. E o texto de Isaías diz assim: se rompeste os céus e descestes, os montes tremeriam diante de ti. E ele continua dizendo, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, desce, para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizestes coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste e os montes tremeram diante de ti. E o versículo 4 diz assim: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Quem aqui espera no Senhor, levante a sua mão. Eu oro para que nessa semana chamada santa, você se santifique. Eu oro para que nessa semana chamada santa, você volte ao primeiro amor. Eu oro para que nessa semana chamada santa, o nosso coração se quebrante na presença de Deus. A gente vai começar a semana do clamor no domingo da ressurreição. Ei, que o primeiro amor ressurja no seu coração. Que a vontade por Deus ressurja no seu coração. Você precisa trabalhar? Trabalhe. Você precisa estudar? Estude.
mas Deus tem que ser o maior querer na sua vida. Você tem que querer Deus mais do que tudo, você tem que querer Deus mais do que tudo, porque quando você quiser Deus mais do que tudo, Ele virá. E quando Deus vem, Ele muda a nossa estrutura, Ele transforma a nossa vida, Ele muda a nossa vida. Deus está procurando pessoas intensas e apaixonadas por Ele. Quem quer ser essa pessoa? Levante sua mão. Você que está em casa também, você quer ser essa pessoa? Tudo começa com querer. Se eu quero, eu posso. Se eu quiser ser a pessoa mais santa do mundo, eu posso. Se eu quiser ser a pessoa mais pornográfica do mundo, eu também posso. Tudo passa pelo querer. Livre-arbítrio. Se você quiser Deus mais do que tudo, Ele vai se manifestar na sua vida. Se você quiser Deus mais do que tudo, Ele virá. E quando Ele vem, Ele muda a nossa sorte. E é o que nós estamos precisando. Senhor, vem e muda a sorte desse país. Senhor, blinda as pessoas que temem o Teu nome, que são perseguidas diariamente, que são caluniadas diariamente. Blinda essas pessoas, Senhor. Que nós possamos ver o Senhor agindo sobre a nação brasileira e que os inimigos da cruz sejam envergonhados. Você sabe quem são os inimigos da cruz? São jornalistas como a Vera Magalhães, uma comunista que odeia o cristianismo. Ela fez uma postagem dizendo que esse negócio de convocação de jejum era um circo, uma palhaçada. Por que ela não conhece a Deus? Porque palhaçada é você viver longe de Deus. Viver perto de Deus e orar e jejuar é o que Deus espera de nós para que Ele se manifeste. Irmãos, aqueles que não temem a Deus acham o Evangelho loucura, mas para nós, a gente sabe que é o poder de Deus que transforma tudo. E nós confiamos no Senhor. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor dos Exércitos. E esse é o momento da igreja se levantar. E esse é o momento da igreja se posicionar. E quando eu falo igreja, eu digo eu e você. Esse é o momento da gente mostrar o nosso lado. Esse é o momento da gente ser instrumentos de Deus. Quantos creem nisso? Digam amém. Você quer isso? De verdade? Se você quiser, Ele vai vir.